sobre a proteção de Deus em nossas comunidades e sobre nosso trabalho. Solicito a todos, senhores vereadores, solicito a todos para ficar de pé em posição de respeito e prestar junto do silêncio aos familiares do senhor Rogério Teixeira Garcia, falecido em 17 de setembro de 2017. A Câmara Municipal de Pacatuba realiza audiência pública cuja temática abordará a discussão acerca do concurso público realizado em 2009. Alguém foi convidado aqui representantes da Procuradoria do município de Pacatuba, temos também representantes da Procuradoria da Câmara, temos representantes dos funcionalistas da APO, todos aqui juntos, tentando resolver esse problema que aconteceu em 2009 e veio cair hoje nas mãos da gente, em Pacatuba, mas se Deus quiser tudo vai ser resolvido. Ouvindo o senhor Procurador da Prefeitura Municipal de Pacatuba, para dizer algumas informações acerca do caso. O senhor João Regis Pontes Reitman. O seu caso, senhor Regis. Meu caro presidente dessa augusta casa, senhores vereadores, demais autoridades aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras. Tem havido, vamos dizer assim, um certo clamor acerca da suposta nulidade do concurso público realizado em 2009 na gestão do então prefeito. Me permita aqui, o prefeito da época era o José Roberto Franklin Cavalcante. O que foi que houve, senhores? Foi criada uma lei, o município de Pacatuba, em 2008, aprovou aqui nesse do Poder Legislativo, uma lei criando cargos a serem preenchidos via concurso público. Em face dessa lei, logo em seguida, o senhor prefeito baixou o edital, assim que assumiu, um pouco tempo depois, acho que em março de 2009, baixou o edital e fez um processo licitatório para a contratação de uma empresa para a realização do concurso para o preenchimento desses cargos instituído por essa lei, votada e aprovada nessa casa em 2008. Ocorre que eles colocaram no edital um número de vagas superior ao previsto na lei de 2008. E depois de publicado o edital, e depois de feito o processo licitatório e contratada a empresa vencedora do certame, foi votado e aprovado nesta casa um aumento do número de vagas para todos os cargos disponíveis naquele edital do concurso. Com isso, o Ministério Público entrou com ação civil pública, pedindo a nulidade do certame, alegando o quê? Alegando fraude, alegando vício, porque o município teria contratado uma empresa, feito um processo licitatório, autorizado um certame para o preenchimento de vagas que sequer existiam. Em parte isso é verdadeiro, em parte não, porque as vagas existiam, elas foram apenas aumentadas, houve apenas um aumento do número de vagas ofertadas em todos os diferentes cargos da municipalidade. Tá certo? Eu estou aqui, inclusive, com a inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público, foi dada entrada no dia 28 de 9 de 2009. Repito, dia 28 de setembro de 2009. Está fazendo 8 anos agora, dia 28. Na ação civil pública, eu destaquei alguns trechos que o Ministério Público elencou. Ele diz o seguinte: através do edital 01/2009, 16 de março de 2009, subscrito pelo prefeito municipal José Roberto Franklin Cavalcante, a Prefeitura Municipal de Pacatuba divulgou e estabeleceu normas para abertura de inscrição e realização de concurso público de prova destinada a selecionar candidatos para o provimento de vagas do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal. A Lei Municipal 948, datada de 13 de novembro de 2008, criou no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal cargos de provimento efetivo para a realização de concurso público municipal, um total de 328 vagas, entre os níveis superior, médio e fundamental. Posteriormente, a Lei Municipal 972, datada de 2 de maio de 2009, aumentou o número de vagas para os cargos criados pela Lei Municipal 948/2008. Ele diz: um processo de licitação para fins de contratação de empresa para a realização de concurso público jamais poderia ter início sem que houvesse a lei municipal criando os cargos a serem providos tal como ocorreu. Isso aqui eu estou lendo a petição subscrita pela promotora de justiça na época, a doutora Graciane Carvalho Cordeiro, promotora de justiça.
Muito bem. Ela diz aqui, teve início antes mesmo da vigência da lei municipais que criaram tais cargos. Aí ela diz, como se não bastasse, o processo de licitação acima referido teve seu resultado divulgado na data de 9 de 12 de 2008. Processo de licitação. E a empresa vencedora, o Instituto Promunicípio, assinou o respectivo contrato com a Prefeitura Municipal de Pacatuba em 12 de 1 de 2009. Ou seja, antes mesmo da entrada em vigor da Lei Municipal 972, de 2 de 9 de 2009. Aí ela diz, primeiramente é de se ressaltar, novamente, que o referido processo licitatório foi realizado antes mesmo da entrada em vigor da Lei Municipal, que criaria os cargos a serem preenchidos por meio do concurso público. Prossegue ela. Foge a lógica, a legalidade e a moralidade pública iniciar um processo de licitação para contratar uma empresa para realizar um concurso público para preencher cargos que sequer existiam. Muito bem. Como eu disse inicialmente, a promotora está certa em parte, porque os cargos existiam, não na quantidade prevista no concurso, porque foi referendado por uma lei posterior. O juiz processante, aonde tramita o processo, cedeu a liminar e suspendeu o certame. O município, na época, entrou com agravo de instrumento e conseguiu o efeito suspensivo ao agravo, ou seja, suspendeu a liminar e o concurso foi realizado. As pessoas que participaram foram aprovadas e contratadas. Então, veja bem, no curso do certame teve que chamar ali também essas pessoas que foram aprovadas nesse concurso. Por quê? Porque na ação proposta pelo Ministério Público, os demandados é a Prefeitura do município de Pacatuba e o Instituto Promunicípio. Mas no curso do processo nós temos as pessoas que foram aprovadas e contratadas. E elas, em última instância, quem vão sofrer os efeitos dessa decisão. Se esse concurso vier a ser nulo, quer dizer, elas que serão demitidas. Não é? Então eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, o processo está na fase praticamente inicial, não obstante decorridos 8 anos. Muitos dos servidores contratados sequer foram ainda citados. Todos eles têm que ser citados, porque, como eu disse, eles vão sofrer os efeitos da decisão, então eles têm que participar da lei com o litisconsórcio passivo necessário, meu colega Cléber sabe disso. Essas pessoas estão contestando agora, vai ter toda uma instrução probatória. O município que defendeu a legalidade do certame vai continuar defendendo. Tá certo? Não há, por parte da nossa Procuradoria, por parte do município, por parte da atual gestão, nenhum interesse em demitir nenhum dos servidores aprovados nesse concurso. Quero deixar aqui muito claro. Tá certo? Nenhum interesse. Nós vamos propugnar, até com base na teoria do fato consumado. Essas pessoas participaram desse certame, já estão trabalhando aí há 8 anos, quase 8 anos. Não seria justo você estar no meio da rua, esses pais de família, num momento de desemprego, de dificuldades, horas vivenciadas no nosso país. Então, repito, no que depender da Procuradoria, no que depender do atual prefeito Carlos Gomes Marques, a orientação que nós temos é para defendermos a legalidade do concurso, que foi realizado dentro dos procedimentos legais, até prova em contrário, não houve nenhuma fraude, as pessoas se inscreveram, foram aprovadas, foram contratadas e estão laborando. E vão continuar laborando no que depender de nós. E eu digo mais, eu não acredito que saia um desfecho final desse processo, no mínimo está aí daqui a 10 anos. Porque daqui a 3 ou 4, quando o juiz julgar, cai uma apelação para o tribunal, passa mais de 5 anos lá. E aí nós estamos, como eu disse, diante da teoria do fato consumado. Não tem mais como retroceder. O efeito ex-tunc aí é muito complicado de se fazer, né? Demitir essas pessoas e fazer de conta que não houve nada disso. Não houve concurso, que as pessoas não foram contratadas, que as pessoas não foram aprovadas. Então, as minhas palavras aqui aos servidores que participaram desse certame, que foram aprovados e foram contratados, que fiquem tranquilos, que no que depender do nosso trabalho, vocês vão continuar trabalhando em prol do município de Pacatuba. Muito obrigado a todos vocês. Passa aqui a palavra ao doutor Silvério também, que é o procurador também do município. O nosso procurador-geral, o doutor Regis, leu a petição inicial. Petição inicial, independentemente do autor da ação ser uma autoridade pública, aqui se trata de uma ação civil pública, que a Constituição otorgou a prerrogativa aos membros do Ministério Público, e a promotora da época, doutora Greiciane Carvalho Cordeiro, deixa claro 2 erros aqui. O primeiro deles, o doutor Regis apenas leu o que está escrito na petição inicial. Não houve lei posterior aumentando o cargo, coisíssima nenhuma.
além da promotora, salvo melhor juízo, ter se precipitado na redação, ela erra até o número da lei, e eu tenho aqui as leis. Ela fala em lei 972 de 2009, que queria aumentar o número de cargos. Todos nós aqui ouvimos. Nada disso aconteceu. Inicialmente, a lei 948, de 13 de novembro de 2008, ela cria 328 cargos, distribui esses cargos e determina que o preenchimento dá-se-á por concurso público. E não poderia ser diferente, que a única forma de ingresso no serviço público é mediante concurso de provas ou provas de títulos. Até aí tudo bem, 2008. Estávamos em 13 de 2008. 328 cargos. Está escrito na petição inicial, em várias passagens, Lei Municipal 972. Nada disso. A lei anterior é a 971. Está aqui, 971. E esta lei, em momento algum, ela aumentou o cargo, como dito aqui na petição. Essa lei apenas alterou o anexo a 972, de 25 de março de 2009, sendo que em março foi baixado o edital, foi contratada a empresa mediante processo de licitação, um pregão presencial, e o que houve na 972 foi alterar a distribuição das vagas. E tem um ponto positivo aqui, tanto para o município quanto para os servidores concursados, que enquanto a lei do ano anterior, 2008, aprovou 328 vagas, o concurso foi realizado, a contratação da empresa foi para promover um concurso com 327, uma vaga a menos. Problema é porque a alteração do anexo deu-se em maio, e em março, meses antes, já tinha a empresa sido contratada, já distribuído os cargos, e por uma circunstância que nós ignoramos a razão, só veio para a Câmara a lei no mês de maio. Mas não há nada de aumento de cargo. Já é um ponto que compromete, digamos assim, a qualidade do trabalho. Tanto é que o juiz de direito da época, que estávamos em 2009, concedeu, sem ouvir o município, sem ouvir a empresa pró-município que realizou o concurso, deferiu liminarmente o que pleiteou a promotora. Basicamente, ela queria naquele momento a imediata suspensão do concurso, o bloqueio da conta e que o município devolvesse da conta lá no Banco do Brasil, a conta que arrecadou as taxas de inscrição. E tudo isso foi feito. A Procuradoria, na pessoa do Dr. Baltazar Pereira, era o procurador-geral da época, recorreu imediatamente. Trouxe no recurso a questão de alguns erros técnicos, a que a gente atribui até mesmo talvez a pressa da autora da ação, com todo respeito, mas nada justifica, até porque nos autos estão anexadas as leis, questão de errar o número até que é irrelevante. Convenhamos. Agora, dizer que lei posterior teria aumentado o número de vagas e que, portanto, a empresa tinha que anular a licitação por conta disso, porque o concurso foi, a empresa queria ser contratada para um concurso com um número X e o município queria realizar o concurso com um número superior. Nada disso aconteceu. Muito bem, a Procuradoria recorreu e, numa instância superior, a presidência do Tribunal de Justiça, na pessoa do então desembargador Hernani Barreira Porto, do jeito que a juíza aqui fez, sem ouvir ninguém, deferiu a liminar
tal e qual o Tribunal de Justiça, analisando os argumentos trazidos no recurso, também deferiu e tornou sem efeito a liminar. Eis a razão do concurso ter continuado normalmente. Até porque, num primeiro momento, a promotora, e aqui o pedido dela principal, era de esquecer o concurso, devolve o valor da inscrição. Mas aí, ligeirinho perdeu-se o efeito jurídico dessa medida. E o que é que está acontecendo hoje? Dessa liminar do tribunal, poderia a parte vencida ter recorrido, tem instância superior. Aqui poderia ter ido ao STJ e até ao STF. A matéria concurso público, ingresso na administração pública, é constitucional. Em sendo constitucional, teria ainda duas instâncias, finalmente o STF. E houve uma certa acomodação que hoje, daqui a 8 dias, vai estar se completando aqui 8 anos de tramitação de processo. E verdade que a promotora acomodou-se com a decisão, ela não recorreu. É um ponto positivo nesse momento para ser trabalhado. E como o nosso procurador-geral bem disse, a Procuradoria-Geral hoje, apresentada por ele, eu na condição de adjunto de todo o quadro, nós estamos empenhados. Esse processo hoje, ele vai num novo volume. Alguns servidores estão até se precipitando, porque o mandado, embora vindo escrito 15 dias para apresentar a defesa, não é obrigado esses 15 dias, até porque esse prazo, ele é contado do cumprimento da juntada da última citação. Então, a perspectiva, nós temos hoje, acredito que umas 20 contestações, aqui é um nível de 327 concursados. Então não adianta, mas aí fica a critério de cada um, se precipitar, eu só tenho 15 dias correr para contratar um advogado. Dessas contestações que tem lá, boa parte delas estão assinadas pelo defensor público. Eu tive a curiosidade de ler o processo, é público, não corre segredo de justiça, não haveria razão nenhuma. Qualquer pessoa pode ir ao fórum, principalmente se advogado for, tem acesso, como se diz, capa a capa. E a contestação do defensor público está muito bem fundamentada. Ele argue a inépcia da petição inicial. Eu citava aqui 2 erros elementares, um deles altamente comprometedor. Tem a prescrição das irregularidades. Nós temos no ordenamento jurídico a Lei 9.784 de 1999, Lei Federal. Essa lei traz em seu artigo 55 a previsão da convalidação dos atos jurídicos pela própria administração. O que é isso? A administração cometeu um erro, e aqui o erro é inegável. Se contratou, se instaurou o concurso com base numa distribuição de cargos que só foi efetivado 2 meses posteriores, né? Então, erros desse tipo, conhecidos como atecnias, eles podem ser convalidados. Verdade, como já foi dito aqui pelo nosso procurador-geral, o concurso chegou ao seu final e poderia a autora da ação, pelo menos, não caberia a ela, que não tem poder de decisão, quem decide é o juiz, pelo menos ter usado dos recursos. E aí tinham vários recursos, ainda tinha no Tribunal de Justiça, uma decisão do colegiado, tinha no STJ, caso ela não conseguisse esse, tinha no STF, na matéria constitucional, e houve uma certa, digamos, aceitação. Eu falava aqui em acomodação, mas qualquer palavra da espécie aí deixa claro aqui que houve, de uma certa forma, anuência com a situação. E estamos, o ajuizamento deu-se em 28 de setembro de 2008,
Próxima semana vamos exatamente completar 8 anos de tramitação, com perspectiva de, eu não diria 8, mas talvez 10, como ele falou, 15 ou sei lá quantos anos. E a situação está consolidada. Servidor aprovado, assumiu, cumpriu o estágio probatório obrigatório. Então, é toda uma situação que hoje, em nome do interesse público, e tem um fato também relevante para se arguir nos recursos, é a questão do interesse público. 327 servidores, boa parte estão em 2 áreas fundamentais para a administração pública: educação e saúde. Ia parar a educação, ia fechar as escolas. Se pensasse nos organos, concurso, outro concurso, uma só licitação para contratar a nova empresa pode levar 1 ano ou mais. Tem as fases de recurso administrativo e judicial. Então, quando é que poderia ser contratada novas pessoas, novos servidores? Então, é uma situação que a saída aqui é difícil, porque está sob júdice. Todo mundo já ouviu falar que de cabeça de juiz sai tudo. Aí não pode dizer, a ação está ganha para o município e para os servidores. Porque município e servidores aqui estão andando de mãos dadas, não há interesse contrariado. Nós, lá na Procuradoria, eu particularmente já fui procurado por servidores para fazer a defesa. Eu digo, não seria ético, nós da Procuradoria, a nossa visão, a nossa participação aqui é a administração pública. Eu entendo, salvo melhor juiz, não seria ético que nós viéssemos a patrocinar defesas do município e dos servidores. Eles já têm outros aspectos a abordarem, a questão do direito adquirido, certo? De toda uma vida aqui, hoje 8 anos. Então, quando a vida vem aqui, a decisão judicial pode vir em qualquer sentido, mas na minha avaliação de advogado, acho pouco provável, embora, ressalvando, está sob júdice, que a decisão judicial, o que cabe à parte perdedora, perda parcial ou total, é recorrer. Coisa que eu volto a bater na tecla. O Ministério Público acomodou-se com a situação. Então, dificilmente eu vejo como lograr ação. Então, como eu dizia, as matérias de defesa é a inércia da petição inicial, que são defeitos que o advogado que vai contestar encontra, e tem vários aí, inclusive defeitos de grande monta, né? Carência de ação, falta de interesse de agir, isso aqui é na visão dos advogados, né? Até agora que contestaram lá. O município tem seus argumentos. Tanto é que até o presente momento processual lograram êxito. Nós derrubamos a liminar rapidamente, você nem ouviu o Ministério Público. Lá na presidência do Tribunal de Justiça, uma instância qualificadíssima. O principal aqui, para encerrar, é porque o Ministério Público, em momento algum, ele cita sequer indícios de favorecimento de fraude. Porque o que se ouve falar nas decisões judiciais é quando aquele concurso é tido como suspeito. Essa empresa aqui é acostumada a promover concurso, já recebe a relação dos aprovados. A gente ouve essas conversas aí, Brasil afora. E nos autos, 9 volumes, não há uma passagem sequer do Ministério Público dizendo que houve fraude no concurso. E mais ainda, sequer na licitação. O que há é uma tecnia. Não sei se eu consegui deixar claro para vocês, mas qualquer tribunal de contas, qualquer órgão de controle, vai ver com a tecnia. E eu tenho uma lei federal que prevê a correção dessas atecnias. E o mais aqui, o que o Ministério Público trouxe para os autos, problema na licitação. E estranhamente aqui, que quando há problema em licitação, fraude, ou administrador, ou gestor público contrata sem licitação,
A própria lei que regula licitação e contratos administrativos, Lei 8666, ela traz lá uma seção com as punições, multa para o administrador, e as penas lá do Código Penal, detenção e reclusão, dependendo do grau de irregularidade, de ilegalidade. E estranhamente, está aqui a petição inicial. Não há um indício, uma vírgula sequer, digamos assim, sobre existência de fraude, quer na licitação da empresa, convendo que deu-se de forma irregular. Na prática, colocou-se o carro adiante dos bois. Não há ilegalidade nem no processo de contratação do Instituto Pró-Município, que também está no polo passivo. São três demandados: município, o Instituto e todos os servidores aprovados. Então, creio eu que numa visão muito particular, com a ressalva que a questão está sub judice e estamos preparados para qualquer decisão. Creio eu que dificilmente logrará êxito. E que os servidores, numa palavra final, não precisa ninguém se precipitar, que só tem 15 dias. São 327 aqui para serem citados. Eu acho que demandará, se não anos, pelo menos meses e meses aí para frente. E que o prazo para todo mundo, desde o primeiro que recebeu, conta da juntada do último cumprimento da licitação. Aí é que vai 15 dias, e que, aliás, não é nem 15. Como tem advogados distintos, tem o defensor público, que já tem várias defesas lá juntadas, tem vários advogados particulares, esse prazo é dobrado, ao invés de 15 são 30 dias. Então, numa palavra final, 327 servidores públicos, dentre os quais nós temos pessoas aí no staff da administração atual. Nós temos a subsecretária de Ação Social, Socorrinha, né? E repito, o processo é público, aqui a gente, qualquer pessoa pode folhear. Socorrinha é subsecretária, que interesse queria a administração atual, e não é só o fato dela ser subsecretária, porque muitos servidores estão em altos cargos da atual administração. Não passaria nem de longe pela cabeça do senhor prefeito atual, como o doutor Regis bem evidenciou, em corroborar com o intuito aqui do Ministério Público de anular o concurso. Ao contrário, tem que preservar para que a administração continue funcionando. Aí que resta aqui agradecer à mesa diretora, especialmente ao presidente Irã, pelo convite à Procuradoria para participar dessa audiência. Se eu não fui claro, perdoe-me, nós nos colocamos à inteira discussão. Só não acho ético a gente assumir o patrocínio de defesas individuais. Mas tem os sindicatos, eu até acharia conveniente que o da educação, a APEOC, o da saúde, que é um sindicato fortíssimo também, eles assumissem, se não do grupo total, mas pelo menos de um conjunto de professores, a APEOC. Eu acho que aí só reforçaria a argumentação. Vários advogados, cada um vai ter uma visão diferente, olhar, detectar e saber impugnar as colocações do Ministério Público com todo o respeito. Começa pelo compromisso com a verdade. Né? Aumento nunca jamais. Indício de fraude não tem, por aí vai. Então deixamos os agradecimentos, colocamos à disposição de todos, os senhores vereadores e vereadoras, caso queiram fazer alguma indagação. Muito obrigado. Uma pergunta. Diante do exposto, já que Vossa Excelência falou que está de mão dada a prefeitura e o funcionário. No caso aí, o funcionário vai recorrer a quem, se for o caso de precisar de um advogado? A quem? O Ministério Público? Ou a Procuradoria? Ou quem seria o responsável aí no caso? Eu coloquei aqui que eu particularmente não acho ético que a Procuradoria, que ela tem que cuidar dos interesses da administração pública.
É bem verdade que os interesses da atual administração se harmonizam com dos servidores. Nós não vamos pensar em corroborar com o Ministério Público para anular o concurso. Como é que ficaria o funcionamento da máquina administrativa? Quantas dezenas, ou talvez centenas de professores de saúde, que são as duas áreas mais contempladas? Então, nesse momento, o município ele tem que andar em harmonia com o servidor, embora hajam os interesses individualizados, mas da parte do servidor. E do servidor entra a história do direito adquirido. Muitos se deram por satisfeitos em suas vidas profissionais com emprego público. Aí vai chegar agora, 8 anos depois, anula, eu que sou servidor público, e aí não é o caso, né, meu amigo? Cargo comissionado, entendeu aqui, o servidor demandado, melhor dizendo, vai deixar tudo por perdido. Então ele deve recorrer, primeiro, aqueles que não tiverem o interesse e a condição de contratar um advogado particular, das defesas que eu li, a do defensor público é a que está mais completa. Com todo respeito, mas ele bateu na questão da convalidação do ato administrativo, questão de já terem se passados 5 anos, tem lei federal nesse sentido. Eu até já comentei com o Licinho, abrindo um parênteses, de pensar numa convalidação conjunta, trazendo o poder legislativo para a convalidação. Mas como a questão está subjúdice, poderia ser mal interpretada pelo juiz, né? A gente faria um projeto de lei o prefeito convalidando o ato. Não tem mais o que fazer. Então, o defensor público, aquele que não tem condição de pagar um advogado, é gratuito o patrocínio dele. As associações, acredito que também estejam à disposição dos seus associados para fazerem defesa. Agora, aqui um ou outro que optar por um advogado particular, não tem o que se discutir. Viu, Wilson? Concluindo aqui as palavras do Silvério. A Procuradoria está defendendo os interesses do município, tá certo? E quais são os interesses do município? É exatamente propugnar pela legalidade e validade do concurso, tá certo? Agora, poderia em tese defender também os servidores? Não, tem que criar conflitos, tá certo? Se antiético. Então, como ele disse, respondendo aqui em cima da sua pergunta, as pessoas, os servidores, podem contratar advogados particulares, se não puderem procurar a defensoria pública ou o sindicato da sua respectiva categoria também. Pode até apresentar uma peça única em favor de todos aqueles sindicalizados, tá certo? Eu vou mais além, eu digo até que um servidor que deixar de apresentar defesa, ele não vai sofrer prejuízo nenhum. Porque se for declarado nulo o concurso, vai ser declarado nulo para todo mundo. Não é só para um. Permita só enriquecer o raciocínio de Vossa Excelência e do doutor Silvério e responder ao nobre colega, vereador Wilton, além da APOC, além do Sindicato de Profissão da Saúde, além da Defensoria Pública, além de tudo isso, o presidente, Sua Excelência o Presidente, ainda se colocou à disposição, se alguém precisar, procurar que ele tenha um advogado aqui à disposição. Além de tudo isso, a Prefeitura ainda tem um colega, um advogado, que quem não tiver ninguém, ela está favorecendo, disponibilizando para não deixar ninguém sem sua defesa. E se ninguém quiser fazer nada, pode deixar correr que não vai. Eu sou muito ativista, né? Até conversava com o doutor Regis, não acredito, eu digo desde pelo menos, não acredito que isso chegue a lugar nenhum. Não acredito. E isso vai parar realmente, se fosse o caso, no STF. Mas como falou muito bem o doutor Silvério, o Ministério Público até agora não se pronunciou. A doutora Graciane já saiu daqui, não quer mais nem saber disso aqui. Salvo engano, o promotor que está na comarca também não tem o menor interesse. Prova é tanto que ele ficou tanto tempo parado, ele não tem nada, ele não tem o menor interesse nisso. Decorrer 18 anos, o processo está na Macedônia. E doutora Solange, que a toque de caixa concedeu na época, fizeram lá, se entenderam, a doutora Graciane, que tem profundo respeito, mas ela deixou lá parado o processo, depois de caçada liminar. Foi caçada na tribunal. Foi caçada, ela deixou, perdeu o interesse
O doutor Giancarlo, quando assumiu, o processo estava na minha organização, botou para frente. É porque eu fiz. Curso oficial obrigatório. Obrigatório, tinha que fazer. É isso? Mas os senhores já foram muito felizes, só para tranquilizar todo mundo. Não acredito que isso vá a lugar nenhum. Eu agradeço a resposta e eu tenho certeza que essa pergunta que eu fiz, muitos gostariam de fazer. Muito obrigado. Doutor Rio. Por exemplo, a prefeitura ela foi notificada, né, já anteriormente, agora recentemente, né, desse processo. Não, a contestação do Dr. Baltazar foi em 2009. Tá certo. Tanto é que a gente conseguiu. E a contestação do município apresentada? Também em 2009. Tudo. Agora não, Aldo. Essa era a pergunta que eu ia fazer, né? É só porque o concurso se consolidou, as pessoas foram contratadas, tá certo? E se sair a decisão, digamos, no sentido de anular, quem que sofreria os efeitos dessa decisão? Os concursados aprovados. Então o juiz sentiu a necessidade de mandar citar todos esses aprovados e contratados para virem ao processo e defender. Por quê? Repito, porque são eles que vão sofrer os efeitos da decisão. Em tese, se esse pedido do Ministério fosse declarado no concurso, não é o município que sofrer prejuízo. Sofreria no sentido de ter que fazer um novo concurso ou contratar temporários imediatamente para suprir essa carência. Né? Mas os prejudicados maiores seriam os concursados. Então é por isso que eles estão sendo chamados ao processo para se defender. Mas como eu já disse aqui, e repito, o Cleber aqui é meu colega e entende disso, já tem N defesas apresentadas por diversos servidores. Algum servidor foi citado, se ele não quiser apresentar defesa, a revelia não teria nenhuma utilidade prática. Por quê? Porque o concurso vai ser válido para todos ou não é válido. Então, se 327 servidores, se 2 contestaram, 10 ou 20, vai servir para os demais. Então não há motivo nenhum para preocupação. Aí, no caso aí, doutor, se por acaso, né, a justiça julgar a perda do concurso desses funcionários, né, desses servidores, aí nesse caso aí caberia a vocês aí nós entramos com recurso para o Tribunal de Justiça, tá certo? E aí eu faço o diz do caboclo, morro um boi que eu também. E se a gente morre, não termina esse processo. E lembrando que nesse período, por todo esse período, deve ter pessoas que já devem se aposentar. Respondendo aqui o nosso vereador, não só pessoas que já se aposentaram, há casos de falecimento. Chegou ao meu conhecimento, isso vai ser um grande entrave na marcha processual. Porque esse servidor falecido, primeiro, para a sentença ser válida, obrigatoriamente tem que citar, não é obrigado os 327 se defender. Um só se defender, e já tem lá dezenas de contestações, serve para o conjunto dos 327. Agora, se tem um falecido, ele é obrigado a ser citado na pessoa do seu sucessor, obviamente. É criado lá um incidente processual e isso é positivo, porque é mais tempo de tramitação processual. Só para resolver uma questão dessa, pode levar meses e anos. E nós temos não só aposentadorias, como também falecimento no conjunto dos 327. Pode chegar no STF. Senão a parte aí. Queria. Foi uma pergunta, se sinta à vontade. Não, eu queria agradecer o procurador do município, doutor Edson Reis, doutor Silvério. E falar aqui, doutor Edson, que esse servidor do município ele já prestava um serviço no município antes desse concurso. Aqui eu acho que todos esses servidores aqui do município, acho que já tem aí 20, 18 anos, então acho que aqui, independentemente de político, acho que nós estamos de mão dada e a gente acredita também na competência da Vossa Excelência. E aquele servidor que achar que não tem condições, eu acho que a prefeitura e o prefeito Calmon estão aqui para abraçar e para ajudar. Muito obrigado. Queria só dar uma palavra o advogado da PO, que se eu quiser fazer o pronunciamento, mas depois. Poderia logo, que ainda vai. Pode ser. Depois vai. Som.
Primeiro logo o vereador, depois o advogado, porque está no trâmite aí da sessão. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria cumprimentar o excelentíssimo presidente desta casa, cumprimentar também o procurador Regis Rego e o procurador adjunto Silvério, cumprimentar aqui o advogado da PEOC, todos aqui se encontram aqui hoje, cumprimentar a Herbênia ali que está ali fora, a Rita Lopes, a Zildene e a Lúcia, sintam todos cumprimentados em nome dessas pessoas. O que se deu para me notar aqui hoje, nesse pronunciamento do seu Regis Rego e o Silvério, no processo que corre aí sobre as pessoas, os 327, como foi dito aqui pelo Silvério, as pessoas que foram concursadas em 2009, que foi um erro que altera a distribuição de vagas, que deu para me entender aqui que foi feito um edital, esse edital foi feita uma licitação, e depois o projeto veio para esta casa alterando, depois do processo licitatório. Então, né? Então isso aqui me mostra, eu estou fazendo esse discurso aqui, porque tudo que eu falava na época, hoje está numa tona. Tudo que eu falava nessa época aqui. Que na época o procurador era o Baltazar. E nesta casa recebia esses projetos sempre em urgência urgentíssima, para ser votado às pressas sem nenhum vereador ler. E sempre eu mostro e digo isso aqui. Nem toda vida, a Procuradoria do município tem razão. Porque a Procuradoria do município, ficou bem claro aqui agora pelo doutor Júlio Rego, ela tem interesse de defender o município, a prefeitura. Nesse caso de hoje, ele está para defender os dois. Mas sempre, entre o funcionário e a prefeitura, a Procuradoria está para defender a prefeitura. Que foi muito bem dito aqui pelo doutor Júlio Rego. Regis Rego, desculpa. Doutor Regis Rego. Né? E aqui é a prova hoje. Está sendo mostrada depois de 8 anos que eu tinha razão. E continuo com razão. Que nós aqui não somos conhecedores de tudo. Principalmente nós, vereadores. Eu já não sou conhecedor de tudo. E não tenho o direito de ler. O Hamilton não é conhecedor de tudo. Também não tem direito de ler. Porque os projetos chegaram nesta casa às 3 horas. E é um projeto de 30 folhas. E é votado 3h30 da tarde. Como que é votado? Se eu não sei o que é a matéria. E será que nessa época, não estou aqui acusando ninguém, será que não foi proposital do procurador da época? Se ele está para defender os interesses do município e não do servidor? Essa é a minha pergunta. Será que não foi proposital? Né? Então, está aí só para mostrar que a todos os vereadores aqui, que sempre é bom, quando chegar projeto nesta casa, a gente ter a outra sessão para ser votado. Dar uma vista, ver realmente o que está votando. Eu, graças a Deus aqui, hoje, eu não estou me sentindo, esse vereador que vos fala, não está se sentindo culpado por esse projeto que foi votado na época. Até porque eu não fazia parte mais da base. Muito obrigado. Esse processo foi começado em começo da gestão de 2009, viu? Eu acho que o vereador era da base também. O presidente era Celso, que colocou o projeto aí. Passamos aqui a palavra agora ao representante da PEOC, depois o... Boa tarde a todos. Seu Josué. Pronto. Meu nome é Augusto Neto, eu sou advogado da PEOC. Estou falando aqui em nome do professor Sérgio Bezerra, nosso diretor estadual, e da professora Marta, nossa presidente municipal. É um processo delicado, um processo desgastante, ninguém esperava receber isso nesse momento. Recebemos as demandas dos nossos sócios, buscamos o processo, estudamos e juridicamente a gente tomou 2 decisões.
A primeira foi nossa base jurídica tomar a decisão de entrar como terceiro interessado. A gente já entrou enquanto interessado no processo, não aguardando despachar. E para não deixar os nossos sócios assistidos, nós também arcamos com as defesas individuais. Diante disso, eu afirmo que os sócios estão sendo defendidos. Basta nos procurar, não tem nenhum custo adicional, não tem nada mais. Nos procurou, chegou a documentação e a gente está defendendo. Reforço também que nem sempre pode utilizar a Defensoria Pública. Se não me engano, tem uma margem de renda para ser utilizada. Então, ainda assim, eu reforço essa nossa fala. A gente está em defesa da categoria dos professores, mais uma vez, e sempre à frente. Em paralelo com isso, a gente está em defesa também da cidadania e da organização econômica do município. A gente, enquanto sindicato, em casos pontuais e por interesse público, assim como nós ingressamos e fazemos parte, estamos traçando paralelos com a prefeitura, nesse caso pontual, e também com a Assembleia Legislativa da Câmara Municipal dos Vereadores. Diante disso, a gente endossa que quando há um interesse coletivo e todos estão caminhando para o mesmo rumo, observando as vitórias e o que pode acontecer, a gente acredita sim que pode ser logrado isso nessa situação. Tanto que a gente está entrando e a gente se coloca à disposição dos professores para qualquer recurso que possa ser feito. E recorrendo até a última instância. Eu acredito que todo mundo que vem para ajudar é bem-vindo, e nisso principalmente num ponto crítico desse. Quem puder ajudar sempre está de mãos dadas para o objetivo comum. O que eu quero endossar, já foi falado tecnicamente pelos colegas, muito bem pontuado, é alguns argumentos que devem ser utilizados pela categoria para repassar e fazer fala perante a cidade. Porque tanto a decisão é uma decisão jurídica quanto a decisão política. A gente não pode se apegar só à questão jurídica. É importante também que ser pontuado e reforçado, que já foi falado, que não houve infração de ordem econômica. Não foi visto nenhum benefício financeiro do processo, não tem nada disso. Pelo contrário, é só realmente, como foi colocado pelos colegas, uma questão de tecnia de envio de lei para a Câmara. Também reforço que, caso essa decisão seja infelizmente julgada, pode ser que haja prejuízo para a administração, os servidores trancados públicos, como foi dito, para a própria gestão, não tem interesse em prejudicar. Não foi identificado irregulares nem no concurso, que é em fraude ou liberação, como foi endossado, nem na licitação. Então, não tem como haver prejuízo do erário, do dinheiro público. A administração vai sair perdendo, pelo contrário. Se acontecer o contrário do que está acontecendo. Uma frase que eu quero deixar aqui, que eu acho que é bom para ficar bem mais popular no entendimento, é que o que está acontecendo é que parece que vão matar o boi para tirar os carrapatos. E não é isso que é para acontecer. Tem como fazer, tem como acontecer, tem como resolver a situação de outra forma. Quero agradecer o espaço, em nome do Sindicato APO, ao presidente da mesa e a atenção de todos. Passamos agora ao senhor Josué, representante da mediação, funcionário da... Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara Municipal, que tão bem preside, excelentíssimos procuradores, que tão aventaram essa situação, venho aqui, de certa forma, complementar, trazer algumas outras informações, bem como esclarecer alguns fatos que não foram tão bem esclarecidos. O Ministério Público, ele ajuizou essa ação civil pública em face do município de Pacatuba e do Instituto Pro Município, visando obter a declaração judicial de nulidade desse certame. Dessa forma, rogando, suplicando a anulação do concurso e, por conseguinte, de todos os atos posteriores, inclusive a posse. Enfim, a respectiva ação civil pública apresentada pelo Ministério Público, ela suscita a questão em suma, né, a questão da nulidade praticamente
entendemos que relativa, em virtude dos fatos muito bem explanados pelo procurador Silvério e pelo procurador Regis Rego. Dessa forma, nós, do escritório Josué Gurgel e Mendes, aqui representando alguns dos servidores que nos procuraram, que nos contrataram, nós entendemos ser refutável a procedência da presente ação, que requer o Ministério Público, que significaria, além da nulidade do procedimento licitatório e do contrato celebrado com o Instituto Pro Município, a exoneração de todos os servidores públicos estáveis que ingressaram no serviço público através de concurso. Ressalto, todos esses servidores que se encontram de boa fé, exercendo suas funções públicas há aproximadamente 8 anos. Tivemos o cuidado, e aqui é onde eu venho tecer alguns esclarecimentos, de analisar minuciosamente todo esse processo, da primeira página até a última, na qual, como muito bem aventado pelo excelentíssimo procurador, hoje somos em 9 volumes, portanto, praticamente uma enciclopédia, né? Vamos lá. Com relação à inicial, ação civil pública. O Ministério Público aqui, resumidamente, ele aduz que a empresa executora do processo seletivo, ela foi contratada por licitação pública na modalidade pregão presencial, com data anterior à lei que criou os cargos em questão. Fato esse que penso, corroborando com o entendimento do ilustríssimo procurador, penso não condizer com a realidade dos fatos. E, não obstante, seguimos adiante. Com relação aos cargos, por muitas vezes fora dito aqui que são 328 candidatos, o que, nesta oportunidade, ouso divergir. Aqui nos autos consta que empossados foram apenas 126 e não 328. Ultrapassada essa questão, em manifestação preliminar, o município de Pacatuba, em outubro de 2009, apresentou sua primeira manifestação, solicitando, em suma, a não concessão da medida cautelatória, ou seja, da liminar, e por conseguinte, a não procedência da presente ação. O que é que eu gostaria de trazer aqui para os senhores? De igual forma, o Instituto Pro Município apresentou contestação com o mesmo pedido. O que é que eu gostaria de aqui esclarecer? Em decisão interlocutória liminar, a meritíssima magistrada Solange Mendes de Holanda, à época titular da 2ª Vara da comarca de Pacatuba, onde corre esse processo, ela concedeu essa liminar, reconhecendo alguns vícios nesse concurso público, dentre os quais os aqui já suscitados, e determinou nesta oportunidade que fosse suspensa a nomeação e posse dos candidatos. Fato esse que penso atualmente que é um período que hoje se encontra prejudicado. Contudo, ademais, na verdade, para refutar essa decisão, o município de Pacatuba... Eu queria só me pedir aqui uma licença, eu pedi para pegar um guardanapo aqui para ajudar aqui, porque aqui está sem ar-condicionado aqui dentro. E eu estou notando aqui que o negócio está ficando quente, né? Então, pedi ali para poder pegar um guardanapo para... Obrigado. Um time. Obrigado. Nesta oportunidade da concessão da medida liminar,
à época, vergastado pelo Ministério Público, o município de Pacatuba, bem como o Instituto Pro Município, ou seja, a empresa que realizou esse certame, ambos impetraram um agravo de instrumento. E aí, nesta oportunidade, com toda a venha, ele discordar de algumas informações que aqui foram prestadas. O recurso de agravo de instrumento interposto pelo município de Pacatuba foi julgado pela Câmara do Tribunal de Justiça, pelo desembargador relator Francisco de Assis Filgueira Mendes. Aqui consta a ementa da decisão, na qual ele manteve a decisão total do juízo de piso, em todo. Algo, excelentíssimo procurador, que de certa forma nos conforta, é que também de igual forma foram impetrado um agravo de instrumento pelo Instituto Pro Município, na qual ainda consta pendente de decisão. À época, como relator desse primeiro agravo de instrumento que fora julgado, estava à frente o desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes. Como revisores, Francisco Auricélio Pontes e Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Agravo de instrumento esse já julgado, e com essa decisão, mantendo em total a decisão liminar da meritíssima magistrada doutora Solange Mendes Holanda, na qual deferiu todos os pedidos do Ministério Público, bem como proibindo a nomeação e posse dos candidatos aprovados. Fato este que penso ter precluído. Então, vou tratar aqui a respeito do agravo de instrumento ainda pendente, que de certa forma é o que nos conforta e que nos traz um pouco de esperança. Pendente de julgamento. Esse agravo de instrumento, por uma questão que gostaria de esclarecer aos senhores, de prevenção, todos os recursos que fossem impetrados iriam para a mesma relatoria, do desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes. Contudo, em decorrência de uma mudança nos quadros do tribunal, na qual era composto por 8 câmaras cíveis, e atualmente isso foi modificado, são Câmara de Direito Privado e Câmara de Direito Público. Houve uma redistribuição dos processos, passando desse desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes para o desembargador Francisco Salles Neto. Desse desembargador Francisco Salles Neto, em decorrência de sua aposentadoria, passou para o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, que passou para o doutor Francisco Carneiro, que retornou para o desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Pois bem, senhores, em suma, o que é que eu quero dizer que me alegra aqui, por ter feito parte dos quadros do Tribunal de Justiça como assessor desembargador, eu observava que um simples desembargador, permutando de Câmara, mudava todo o entendimento da Câmara. Então é isso que, de certa forma, me alegra. Por quê? Atualmente, esse agravo de instrumento, ele se encontra sob relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, como retromencionado. Como revisores, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, como presidente, Maria Iraneide Moura Silva e Tereza Neumann Duarte Chaves. O que é que eu penso? Como esse agravo de instrumento, interposto pelo Instituto Pro Município, vai ser analisado por outros desembargadores, por uma outra composição, por um outro relator, penso que, na atual conjuntura,
não a mesma que à época se encontrava, a gente possa mudar esse entendimento, juntamente com o procurador do município, juntamente com o representante aqui, advogado dos sindicatos, e juntamente com o apoio desta casa, que muito bem acolheu esse nosso pleito, essa nossa súplica. Então, gostaria até de externar a quem os maiores interessados aqui, servidores públicos, concursados, assim entendo, essa esperança. Porque um processo sob nova relatoria, com a nova composição de Câmara, possa ser que seja modificado o entendimento. Que, de fato, na minha humilde opinião, ainda assim me preocupa. Por quê? Pelo Tribunal de Justiça, já fora tomada essa decisão, de manter a decisão liminar da juíza, que impedia, à época, a posse dos servidores. Mas penso que já é um ato consumado que já precluiu. Enfim, em 19 de novembro de 2009, o município de Pacatuba apresentou contestação. Na mesma data, o Instituto Pro Município também apresentou contestação. Essas contestações, suscitando todas as questões que Vossa Excelência, senhor Procurador, entendeu impreteríveis e que da nossa parte também serão aventadas. Felizmente ainda não tivemos a oportunidade de apresentar nossa contestação, porque os clientes que estão sob nosso patrocínio, eles agora que iniciaram a ser citados, então ainda iremos apresentar nossa contestação, mas indubitavelmente com esteio, com base, com arrimo no que for aqui aventado nesta augusta Câmara Municipal. Então, senhores, aqui em nome do escritório Josué Gurgel e Mendes, eu venho aqui, de igual forma, colocar o nosso escritório à disposição. O escritório fica aqui no centro de Pacatuba, ao lado do fórum, inclusive, e para quaisquer outros esclarecimentos, nos encontramos à disposição. Nesta oportunidade, gostaria de agradecer a atenção dos senhores vereadores, a hombridade do senhor presidente em tão bem acolher essa causa, e a todos os demais servidores públicos que aqui se encontram presentes. Nosso muito obrigado, senhores. Cumprimentando o nobre colega advogado, que em sua explanação demonstrou conhecimento da causa, competência, até pela qualidade ímpar de assessor desembargador, profundo conhecedor, de certo, do trâmite no Tribunal de Justiça, mas eu peço venha ao doutor. Parece-me que houve um lapso, uma omissão. É que no dia 20 de novembro de 2009, não estávamos nós no quadro de procuradores. Era o doutor Baltazar Pereira, que por coincidência hoje integra os quadros da Procuradoria e que certamente, da forma competente como ele defendeu essa questão, ele contestou a ação, ele ingressou simultaneamente com 2 recursos. Agravo de instrumento, que o doutor muito bem colocou, foi indeferida a pretensão da Procuradoria na época, foi confirmada a liminar. Só que, por precaução, o doutor Baltazar Pereira, em paralelo ao agravo de instrumento, ele ingressou, eu estou com a decisão aqui, coloco à disposição, quem quiser ver, que aqui é crucial, e eu até entendo, salvo melhor juízo, ser prejudicial para tramitação do agravo de instrumento do Instituto Pro Municípios. Aqui eu estou com a decisão do Tribunal de Justiça assinada pelo então presidente, desembargador Hernani Barreira Porto,
do dia 20 de novembro de 2009. Corrijam-me se eu estiver errado. O concurso foi instaurado no final da gestão do Zezinho, é assim, e efetivado na gestão seguinte, que é o Alexandre, não é isso? Não, mas esse concurso foi no final da gestão do Sérgio. Peraí, do Sérgio, muito bem. A questão é que, final de gestão, início da outra, houve esse lapso da Procuradoria de primeiro autorizar a contratação da empresa e somente depois preparar o projeto de lei para essa augusta casa aprovada. Tem aquele lapso de 2 ou 3 meses. A lei, e aí a promotora, volto a bater na tecla, errou, quando ela diz que houve aumento, foi contratada a empresa para um número X de vagas, e que vem uma lei posterior que queria aumentada. Nada disso. Tem umas leis aqui. O que houve foi só redistribuição do anexo. A 971 apenas corrige. Agora, voltando para a tramitação do processo. Paralelamente, aí o doutor Baltazar, demonstrando zelo com interesse não só do município, porque nem na época interessava ao prefeito anular o concurso, que seria prejuízo financeiro para o erário, e havia compromissos, eu nem sabia do fato, colocado pelo vereador, de que a maioria desses concursados, por coincidência, já prestavam serviço ao município, naquela condição certamente de contrato temporário. E o doutor Baltazar, ele ingressou simultaneamente. A questão, eu mesmo tive essa dificuldade, eu me penitencio, eu tentei fazer um resumo hoje, e são 9 volumes. Cada volume tem em torno de 211, 220 folhas. Multiplique por 9, nós temos mais de 2.000, considerando versos, quase 3.000 páginas para um advogado analisar. Usar um termo bem popular, uma ruma de... Então, os equívocos são naturais, eu mesmo equivoquei. Agora, paralelo ao agravo de instrumento que realmente foi interferido, o doutor colocou bem, mas paralelo e demonstrando zelo, o doutor Baltazar ingressa com um pedido de suspensão dos efeitos de liminar, que é uma peça dirigida à presidência do tribunal. A gente vê muito, talvez hoje, se ligarmos à televisão, o presidente do STF, do STJ, suspendendo. Por quê? A parte em paralelo, por precaução, se ele perder o recurso ordinário, chamemos assim, ele vem como instância final. E está aqui a decisão. Quem quiser cópia, eu vou ler só o último parágrafo. Ó. Essa decisão foi no dia 20 de novembro de 2009 e foi com base nela que o então prefeito deu continuidade ao concurso, e o concurso comprometeu mais ainda a ação do Ministério Público, até porque aquilo que eu colocava pouco, houve uma acomodação, uma aceitação. Ele tinha 3 instâncias para tentar derrubar essa decisão. Tinha o próprio pleno, o TJ, tinha o STJ em Brasília e tinha até o STF, pela matéria em si. Então, o que é que o desembargador presidente decidiu? Sob essa argumentação, defiro o pedido de suspensão da decisão liminar referenciada para sustar sua eficácia até o trânsito em julgado da respectiva demanda judicial, do que deverá ser notificado com a urgência que o caso requer a douta juíza de direito da 2ª Vara da Comarca de Pacatuba. Intimações e expedientes de praxe, Fortaleza, 20 de novembro de 2009. Então, eu admito, eu mesmo cometi equívocos na minha análise. Eu tive que refazer meu resumo, porque repito, são 9 volumes. Eu tenho hoje, coloco à discussão lá na Procuradoria, eu digitalizei até o 7. Se alguém interessar, mande um e-mail.
eu tenho 7 volumes digitalizados. Aí, por conta das contestações, e permita-me, doutor, com todo respeito, 327, que o concurso, a lei aprovada em 2008, previam 328 vagas a serem preenchidas. A contratação da empresa e a lei posterior baixou uma para 327. De imediato, assumiram 100 e poucos, mas o concurso não é válido por 2 anos, prorrogado por igual período. E nesse ínterim, a informação que eu tenho, melhor dizendo, é que todo mundo assumiu. Até porque aquilo que se chama cadastro de reserva tinha previsão legal. A informação que você tem está errada, viu? A informação que você tem que assumiu os 326 está errada. Quem passou a informação errada. Eu peço essa, eu não confirmei oficialmente. O que eu tenho é uma lei aprovando 327. O único problema dessa lei, aprovada aqui nesta casa em maio de 2009, e o edital lançado em março, 2 meses antes. É a única tecnia. Mas daí a Câmara vem e aprova, inclusive diminui uma, que era 328. O novo quadro, eu estou com as 2 leis, vereador M. O novo quadro de distribuição diminui uma vaga, 327. Então, a informação presente, real, atual, e imaginemos como é que o prefeito deu continuidade ao concurso. Ele precisava, e está aqui a decisão, se o colega ou qualquer dos senhores e senhoras vereadores, qualquer do público presente, quiser dar aqui a decisão. Finalizando, nós na Procuradoria, só aquela questão ética. Não seria conveniente num processo, e até porque para dobrar o prazo, ao invés de 15 dias, passar para 30, que repita, é da última citação, que vai ter problema, que tem caso de demandado falecido, certo? Nós na Procuradoria estamos à inteira disposição. Até mesmo que tiver interesse, eu tenho 7 volumes, do primeiro ao 7, digitalizados. E é nessa confusão que tem folhas fora de ordem. Aqui é que eu não consigo ler as folhas, mas deve ser no 4º volume, 800 e tanto, a decisão da Presidência do Tribunal de Justiça. Com isso, foi que o prefeito da época pôde dar continuidade sem cometer nenhuma arbitrariedade. Até porque, se ele tivesse um recurso pendente de julgamento, que na minha visão, na minha modesta visão, está prejudicado. Eu tenho uma instância superior do Tribunal de Justiça que esvaziou o objeto do agravo de instrumento do Instituto para os municípios. Perdeu o objeto, salvo o melhor juízo. Os colegas certamente, o doutor aí, o nobre colega da APO, de competência reconhecida, pode me corrigir. Mas eu entendo que o agravo de instrumento aí, esqueçamos que ele está prejudicado aqui. E à disposição, se houver condição, se não aqui na Câmara, lá na Procuradoria, eu posso fornecer essa cópia. E tenho até ela digitalizada. Só mandar um e-mail aí no WhatsApp, a gente está à disposição. E é bom, nesse momento, a gente se unir, que volta a bater na tecla o interesse do município, em momento algum conflito com o interesse individual de qualquer servidor. Estamos à disposição. Muito obrigado. Tirando todas as dúvidas, deve ter já os funcionários tiveram presente em tudo que estamos assistindo através da TV Câmara. Pode ter certeza, vai ter essa união aqui, tanto da Procuradoria do Município, como a Procuradoria da Câmara, como o Escritório da Advocacia do Josué e da APO também, e como também a Defensoria Pública, todos estamos juntos para resolver esse problema. E vamos ficar atentos, vamos ficar acompanhando o processo através do procurador Pedro Bertoldo, aqui na Câmara. O doutor está à disposição também para tirar as dúvidas lá na Procuradoria do Município, o doutor Silvério. Espero que tenham todos satisfeitos com a audiência pública. Alguma dúvida, mas fiquem todos à vontade para falar. Na oportunidade, senhor presidente, gostaria de agradecer o acolhimento e, de igual forma, muito me alegra estarmos aqui em sintonia. A mais completa sintonia. Servidores, advogado aqui, representante
do sindicato, procurador, todos nós lutando em prol de um mesmo objetivo, que é a manutenção, a permanência dos servidores públicos em seus respectivos cargos, como entendemos ser de direito. Então essa sintonia entre advogado, procurador, a própria Câmara também nos acolher, nos apoiar, é o que nos fortalece ainda mais. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Mais alguém fala do orçamento final aí, João? Senhor presidente, boa tarde a todos. Sou Silvério, os demais advogados, boa tarde. Senhor presidente, apenas eu fiz um comentário outrora, em uma das nossas sessões, e eu queria mais uma vez fazer um pedido só para questão de atualização e a gente estar realmente por dentro das situações, concernente às comissões. Isso vai ser importante para o acompanhamento desse projeto, acredito que sim. Eu sou presidente da Comissão de Educação, Saúde, né, e Meio Ambiente, né? Então, as comissões elas são formadas por um terço da Câmara, um terço de servidores e um quarto povo, acho que é assim. Então, eu queria que, por favor, o presidente indicasse hoje uma segunda pessoa. Eu, como presidente, eu tenho uma cadeira lá no conselho, né, que seja formado, inclusive indicado, pode ser qualquer um dos vereadores, juntamente comigo, para acompanharmos e também dar assistência em alguma coisa, um apoio, né, e estamos realmente atualizados, senhor presidente. Obrigado. A título de encerramento, quero agradecer a atenção, agradecer o debate, o interesse de todos nessa demanda que está aparecendo aqui. E parabenizar a organização que está acontecendo, o rumo que está tomando, e diante disso, esse bloco que está acontecendo, esse bloco dos concursados 2009, só pode lograr isso. Eu acredito fielmente e tecnicamente que lograremos êxito nessa situação. Bom, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a audiência pública. Uma boa tarde a todos.